A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amados irmãos, é um prazer estar nesta noite aqui, trazendo a palavra neste culto de doutrina, e agradeço aqui ao pastor Osiris Júnior, ao pastor Osiris, ao pastor Alexandre que entrou em contato conosco, e é uma alegria estar também aqui com estas duas representações aqui, uma de uma regional e outra de um setor. Para nós é uma alegria estarmos aqui, tendo essa oportunidade de falarmos de Jesus para todos. Convido agora, sem delongas, a todos abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos trazer essa reflexão nesta noite sobre esse texto, Atos dos Apóstolos, um texto que é a marca do pentecostalismo, Atos 2, e do versículo 1 em diante. Eu vou fazer logo a leitura. O texto diz assim, Atos 2, do versículo 1 em diante. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde todos estavam assentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões de Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: estes estão embriagados com vinho. Peço que deixem suas Bíblias abertas para a nossa meditação nesta noite. A palavra que quero falar nesta noite é sobre avivamento. Tivemos um trimestre inteiro da EBD, da Escola Bíblica Dominical, sendo falado sobre avivamento. E eu quero fazer questão nesta noite de frisarmos novamente esse assunto, de enfatizarmos novamente essa temática, porque afinal de contas, estamos em uma geração também complexa e perversa. Amados irmãos, peço a sua atenção agora. Quando olhamos para a realidade de nossas igrejas evangélicas, estamos vivendo, nessa última década, um dilema real dentro dos nossos templos. De um lado, nós temos visto obreiros que se renderam a uma vida de comodidade, a uma vida acomodada espiritualmente, a uma vida de lassidão, a uma vida totalmente entregue a uma religiosidade barata. Porque, afinal de contas, temos visto esse esfriamento até dentro das nossas igrejas pentecostais. Se olharmos, os nossos círculos de oração têm se tornado cada vez mais vazios. Os trabalhos de evangelização quase inexistentes. Os trabalhos de busca pelo batismo com o Espírito Santo cada vez mais omissos em nossas igrejas. Nós temos visto os dons desaparecerem diante dos nossos olhos. E cada vez mais esse esfriamento tem sido algo prejudicial para as nossas igrejas. Porque, afinal de contas, nós somos pentecostais. Nós cremos na efusão do poder do Espírito Santo. Nós cremos nos dons. Mas isso tem se tornado algo comum em nossas igrejas. Poucos hoje estão buscando essa efusão do Espírito Santo. De um lado nós temos essa problemática desse esfriamento de obreiros que estão trabalhando para a obra do Senhor, do trabalho meia boca, como nós dizemos. Ou seja, fazem de qualquer maneira. Não há mais o sacrifício, não há mais o amor, não há mais o fervor. Perdeu-se em muitos o primeiro amor. De outro lado, nós estamos vendo outra ameaça: os exageros e extremismos
de movimentos estranhos que estão adentrando dentro das nossas igrejas. Tem fogo estranho entrando dentro dos nossos templos. Amados irmãos, movimentos exagerados, mecânicos que nós temos visto, mensagens que não se centram mais na pessoa de Jesus, mas só falam de vitórias terrenas, só falam de triunfalismo, só se fala de confissão positiva, só se falam de bênçãos desse mundo. Temos visto em nossos dias esse movimento que busca prosperidade, que hoje ganha uma nova roupagem, é o pregador coach que tem adentrado as nossas igrejas e templos, em busca apenas, de alguma forma, adular corações, mexer apenas com a vaidade de muitos. Quantas igrejas não estão sendo invadidas por movimentos estranhos, por campanhas mágicas, por objetos mágicos? E estamos nesse dilema. De um lado, o esfriamento, de outro, nós temos visto o extremismo ligado a essas áreas místicas. Por isso que nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para nós voltarmos aos primórdios. O que a Bíblia nos ensina dessa busca genuína ao Senhor. O que é realmente um avivamento. O que realmente é sentir a presença de Deus e ser levado pelo Espírito Santo. O que realmente as nossas igrejas precisam. Que despertamento é este? Portanto, de forma proposital, nós separamos esse texto, que é o episódio do dia de Pentecostes, que para nós que somos cristãos, é um marco na história da igreja, e para nós pentecostais, é um modelo de busca ao Senhor. Portanto, esse dia, esse episódio do dia de Pentecostes, é uma amostra para nós do que seria um genuíno avivamento, não só para aquela primeira geração da igreja, mas para todas as gerações de cristãos em toda a história. Para isso, portanto, para que nós enxerguemos isso no texto, é importante de antemão frisarmos o que é um avivamento, enfatizarmos o que é um genuíno avivamento. Há confusões de avivalismo e de avivamento. Avivalismo são esses movimentos que nós temos visto em nossos dias exagerados. Pessoas que são verdadeiros montanhistas, vivem em montes. Pessoas que vivem em ranchos de profetas. Pessoas que gostam do cai-cai, do rola-rola, do pula-pula, sei lá do quê. Isso é avivalismo, mas isso não é avivamento. Avivamento não pode ser pensado que é algum tipo de método mecânico para Deus agir. Não são pulos e gritos que vão fazer Deus agir. Deus não é movido a gritaria. Deus não é movido de maneira nenhuma a emocionalismo. E emocionalismo não é poder de Deus. Não que nós não gostemos de gritar. Nós pentecostais gostamos disso. Mas grito vazio não serve de nada. Por isso que nessa noite eu quero chamar a atenção de vocês. Avivamento não é esse movimento mecânico. Avivamento não pode ser visto também como essas campanhas mágicas. O que é um avivamento? Através do que a Bíblia inteira nos apresenta. Avivamento é um despertamento espiritual que tem consequências sólidas na vida das pessoas. E mais ainda, que transforma a realidade espiritual em que aquelas pessoas estão, em que elas estavam em letargia para estarem agora ativas para a obra de Deus. E mais ainda, se alastra e envolve as demais pessoas, principalmente fundamentado no ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, para nós, o dia de Pentecostes vai ter esse perfil, porque afinal de contas, é o derramamento do Espírito Santo ali. E o dia de Pentecostes vai nos mostrar o que é um verdadeiro despertamento, porque pelo dia de Pentecostes, nós temos um modelo de como nós devemos buscar ao Senhor e de como Deus realmente Ele age. Como podemos ver isso? É importante, portanto, depois de entendermos o que é um avivamento, entendermos fatores para que um avivamento aconteça. Nós hoje estamos precisando de um avivamento, amados irmãos. Nós hoje, em nosso país, precisamos de um avivamento. Mas quais os fatores necessários para que esse avivamento aconteça? Em primeiro lugar, é necessário que para que o avivamento aconteça, haja a devida circunstância. E qual a maior circunstância de todas? Que haja uma crise espiritual. Em todos os avivamentos bíblicos,
quando nós vemos no Antigo Testamento, houve uma crise espiritual antes, para que se levantasse um profeta, sendo ele o porta-voz daquele avivamento, para que se levantasse um momento de despertamento. E isso nós podemos ver através de Elias, de Eliseu e de outros homens de Deus no passado. Como estamos no período neotestamentário, pós-neotestamentário, nós vemos o avivamento de outra forma, porque diferente do Antigo Testamento, que o Espírito Santo agia de forma esporádica e em porções, o Espírito Santo agora está derramado sobre toda a carne. A sua ação carismática e fenomenológica, ela acontece sobre todos nós. Não é sobre um profeta, não é só sobre o pastor da igreja, não é somente sobre alguém que nós temos como ungido do Senhor. Todos os ungidos do Senhor, sobre toda a carne. Logo, para que um avivamento aconteça, algo que é primordial é que haja crise. Amados irmãos, nós estamos em uma crise. E o texto bíblico vai mostrar um momento de uma crise. Jesus, em Mateus 17:17, vai chamar aquela geração como uma geração sem fé, incrédula e perversa. Aqui Pedro diz no capítulo 2, no versículo 40, que aquela geração ela era perversa e má. Afinal de contas, aquela geração crucificou Jesus de Nazaré. Aquela geração matou Jesus. Aquela geração, ela era má, ao ponto de o próprio Deus ter andado em carne diante deles, e eles não terem reconhecido. Logo, era uma geração insensível espiritualmente, era uma geração má, e foi através dessa crise, que nós vimos ali, o grande despertar de Deus naquele povo. Deus usa circunstâncias más, para Ele manifestar o seu poder. São através de coisas ruins que Deus trabalha. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós também estamos numa geração perversa e má. Nós estamos numa geração insensível. Nós estamos numa geração perdida, em que agora estão querendo reescrever a Bíblia, em que agora se nega realmente, totalmente Deus, em que as nossas famílias estão sendo assaltadas da espiritualidade e da busca de Deus. Os princípios até mesmo ligados ao pai e mãe estão sendo totalmente demolidos e destruídos. Dentro dos nossos templos tem um grande número de divórcios, tem um grande número de pecado. É pecado que nós estamos vendo. É uma geração perversa, insensível e má. Logo, está tudo propício para um grande avivamento. Deus gosta de usar o momento ruim para mostrar a glória dele. Amados irmãos, é hora de buscarmos um avivamento em nossa geração. É interessante que os discípulos, eles estavam numa tensão, porque eles não tinham entendido ainda o projeto do Senhor Jesus até o dia de Pentecostes. Mesmo Jesus ressurreto tendo aparecido para eles, explicado, eles ainda não tinham entendido. Tanto que eles perguntam no capítulo 1, verso 6, quando o Senhor estaria restabelecendo ali o reinado, porque eles estavam mais preocupados em derrubar o jugo ali romano. Estavam preocupados, talvez, quem sentaria no lado direito, no lado esquerdo, nos tronos. E, amados, quando eles recebem a ordem do Senhor, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, no dia de Pentecostes, nós vemos uma reviravolta na vida dos discípulos. Os discípulos que estavam em crise, agora são revestidos do poder de Deus, sem medo de pregarem para o mundo. Olhe para cá. Talvez você não entendeu ainda o projeto de Deus. Talvez você não entendeu o projeto de Deus na sua vida. Mas eu convido você, peça a Deus que o fogo de Pentecostes caia sobre a sua vida, sobre a sua história, para que você seja usado na mão do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos, portanto, um segundo fator para que aquele avivamento acontecesse. Ora, a causa para um avivamento não são artifícios mágicos que nós fazemos. Não vai ter a campanha dos 777 para acontecer. Não vai ter a subida para o Monte X para acontecer o avivamento. A causa do avivamento é a iniciativa do próprio Deus. O texto diz assim no verso 2 que nós lemos. E de repente, veio do céu um som
de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, foi conforme a vontade de Deus. Para o avivamento acontecer, não parte de nós, parte de Deus. É Deus quem derrama o avivamento, é Deus quem age, e Ele vem da forma que quer, na hora que quer. É hora de estarmos preparados para recebermos a ação de Deus em nossas vidas. E é interessante, amados, do verso 4 em diante, do verso 3 em diante, nós vemos esse derramamento de forma poderosa. Há um mover especial. Quando olhamos o dia de Pentecostes, ficamos encantados com o que acontece. Imagina, não era de noite que eles estavam. Ali não era depois de uma vigília. Não era de noite num culto, não estava um fundo sonoro atrás. A banda não tinha tocado. Era de manhã, às 9 da manhã. Eles estavam num local, num refeitório. O cenáculo era um refeitório. E esse horário, 9 da manhã, era o horário do desjejum, ou seja, em que se comia. Você acha que os discípulos estavam fazendo o que no refeitório? Mas é interessante, Deus usa lugares que a gente menos espera, momentos que a gente menos espera, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. De forma inusitada, nós vamos ver 4 grandes milagres ali. Um som de um vento veemente e impetuoso, traduzindo melhor para você, um som como de um furacão enche aquele lugar naquele momento. Um tornado, um som de um tornado enche aquele lugar. E eles, de olhos abertos, veem agora uma chama sendo colocada e acendida na cabeça de cada um. Eles começam a ver esse fogo na cabeça de cada um. Agora é um sinal visível, não só audível. Um terceiro sinal que acontece, eles agora começaram a falar em outras línguas. E eram outras línguas, não vá tentar entender como uma xenolalia ali. O termo grego que aparece ali é heteros glossai lalém, significa isso mesmo. Uma língua totalmente estranha, indefinida. Eles começaram a falar em línguas como a gente conhece. Só que tem um quarto milagre que acontece naquele momento, que aqui é que é interessante. Sabe o que é, amados irmãos? Aquela multidão, porque o refeitório ficava perto ali do templo. E com certeza, quando aquele barulho de 120 pessoas começaram a fazer, e não tinha portas trancadas no modelo de hoje, que é com abafador, com nada disso, o barulho se espalhou. Imaginem, a multidão que estava lá fora começa a rodear aquele lugar e tentar entender o que estava acontecendo. Ora, amados irmãos, aquela multidão agora vai ser alvo do milagre do Senhor também. Sabe por quê? Porque cada um daqueles começaram a ouvir, cada um dos 120 falando na sua própria língua. Houve um milagre na boca dos apóstolos, dos discípulos, e houve agora um milagre no ouvido de quem estava ouvindo. Talvez você não entendeu o que eu acabei de falar, mas sabe o que foi que aconteceu? Pedro estava falando em línguas, João estava falando em línguas, Tiago estava falando em línguas, e um certo judeu que tinha vindo de Roma ouviu Pedro, Tiago e João falando em latim. Um certo judeu que tinha vindo da Arábia ouviu Pedro, Tiago e João falando em árabe. Acontece aquele milagre estrondoso que ninguém conseguia entender. Era o derramamento do Espírito Santo. Amados irmãos, o dia de Pentecostes pode ser singular por ser o dia do derramamento do Espírito, mas ele é contínuo porque ele não parou de lá para cá. E um sinal ainda é visível no nosso meio. Jesus continua batizando com o Espírito Santo e línguas estranhas estão em nossas bocas. É hora de estarmos cultivando isto. É hora de buscarmos esse derramamento do poder, essa ação fenomenológica do Espírito Santo em nosso meio. Agora, é interessante que o texto diz que não tem protagonista aqui. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não só foi o irmão Pedro, não só foi o irmão João, não só foi o irmão Tiago, nem o irmão Mateus. Todos foram cheios do Espírito Santo.
Sabe por quê? No avivamento não tem protagonista humano. Não vai ter o pastor, o conferencista mundial tal. Não vai ter o profeta X e Y. No avivamento, o Espírito é para todos e de forma igual. Deus quer derramar sua glória sobre nós. E amados irmãos, o certo é que aqueles irmãos foram ali tomados por aquele poder de Deus. Mas eles estavam em atitude correta. Qual é a nossa atitude para um avivamento? Pelo capítulo 1, nós vamos ter essa explicação. Ora, eles ficaram em Jerusalém. 500 ouviram Jesus dizer que ficassem em Jerusalém. No dia de Pentecostes, eu não sei porquê, mas tinha só 120 lá. Uma coisa é certa: quem obedeceu ao Senhor, 10 dias depois da ascensão do Senhor, foi tomado pelo poder do Espírito Santo. O que lhe resta fazer, meu amado irmão, para o grande avivamento? Comece a tomar a sua posição. O que é que Deus mandou para você? É para ficar em Jerusalém? Fique em Jerusalém. Esteja postos, porque o mesmo Senhor está querendo derramar a sua glória sobre a sua vida. Fique em Jerusalém. E no verso 14 do capítulo 1, vai ser dito para nós que eles estavam em um só propósito. Qual era o propósito? Ficar em Jerusalém para do alto serem revestidos de poder. E eles estavam ali em oração. Ora, amados irmãos, nos resta entendermos realmente que nós temos que estar na nossa postura, na nossa posição e clamando por esse avivamento. Mas pastor, está tão frio o negócio, ninguém quer ir. Não pare de orar, persevere. É hora de buscarmos, é hora de estarmos neste propósito. E a vida daqueles homens foi tomada pelo poder de Deus. É interessante a ênfase lucana, cheio do Espírito. É interessante que esse termo, cheio do Espírito, vai aparecer em outros textos, com outro sentido. Paulo vai falar desse cheio do Espírito, no sentido de santificação, de purificação. Mas Lucas usa esse texto, esse termo, essa expressão, no outro sentido. O cheio do Espírito como uma ação fenomenológica e pontual. O Espírito Santo descia sobre eles, vinha sobre eles. Eles eram cheios do poder de Deus, falando dessa ação carismática do Espírito Santo de Deus. Traduzindo para você, nós, por termos o Espírito Santo habitando em nós, no sentido de santificação, estamos sendo cheios do Espírito Santo. Mas na busca do poder, nós temos que todos os dias buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo está em você que você não deve buscar Ele sobre você. É hora de buscarmos de novo ao Senhor. É hora de orarmos nas madrugadas. É hora de buscarmos os dons espirituais. Faz quanto tempo que você não tem uma experiência íntima com o Senhor? E eu gosto de dizer, as suas melhores experiências não vão ser na nave do templo. As suas melhores experiências não vão ser na roda de oração. As melhores experiências que você vai ter não estarão ligadas a um avivamento da igreja, um movimento da igreja. As suas maiores experiências que você vai ter, vai ser dentro do seu quarto, trancada a sua porta. Pare de correr atrás de profeta. Pare de correr atrás de visões. É hora de você ter o seu mistério com Jesus de Nazaré dentro do seu quarto, trancada a porta. E como o tempo já foi, eu concluo esta mensagem, porque o tempo já foi, falando do que aconteceu na vida daqueles apóstolos. Quem vive um verdadeiro avivamento tem genuínas consequências. Ora, na igreja, com os apóstolos, com os discípulos,
Os medrosos discípulos, quando eles foram tomados por um verdadeiro avivamento, eles compreenderam qual era a missão deles. A missão deles era serem testemunhas oculares de Jesus. Era morrer por esta fé. Era lutar por este evangelho. Era ser igreja de Jesus. Olhe para cá. Você não está vivo para ser rico. Você ainda não está vivo, se você é servo de Deus, para sair atrás de entretenimento. Não estou dizendo que você não possa ter isso, mas esse não é o objetivo principal da sua vida. Você está vivo porque Deus quer lhe usar para a salvação de outros. O objetivo de você estar vivo é ser atalaia de Deus, é ser testemunha de Jesus. O que você está fazendo? Está preocupado com a vida do outro? Está olhando para o quê? Volta para o teu chamado e para o que Deus quer fazer na tua vida. Seja a igreja de Jesus. Os discípulos que foram tomados por aquele avivamento, eles saíram pregando, mas a mensagem dos discípulos não foi: faça campanha tal que você vai ser rico. A mensagem dos discípulos não é: venha que você não vai ter mais sofrimento nenhum, agora é sua vitória. Não foi essa não a mensagem. A primeira mensagem, quem começa pregando é o apóstolo Pedro, de forma ousada ali. E ele não sabe pregar outra coisa a não dizer que na verdade o que eles estavam sendo era testemunhas de Jesus de Nazaré. A mensagem nossa é a mensagem de Pedro, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ascendeu aos céus e que Jesus um dia voltará. Comece a pregar a cruz. Mas pastor, essa mensagem todo mundo sabe, mas é essa mensagem que salva, é essa mensagem que liberta, é essa mensagem que transforma. Essa é a nossa pregação. E amados, o resultado de um avivamento verdadeiro para o mundo, aí é que é grandioso. Você vai ver no texto do verso 38 ao 41. Sabe o que acontece? Quando acontece esse avivamento, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo vão ser movidos pelo poder de Deus para se arrepender. Avivamento tem que culminar em arrependimento. Avivamento tem que levar aqueles que estão em pecado a reconhecerem seus erros e deixarem o pecado, porque este é o sentido de ser despertado, é deixar as trevas para virem para a luz. E avivamento, eu encerro aqui, o tempo já foi. Um avivamento verdadeiro vai fazer aqueles que se perderam, que eram perdidos, se tornarem agora igreja. E igreja que tenha comunhão, igreja que ame o evangelho, igreja que persevere na doutrina dos apóstolos, igreja que persevere no partir do pão, igreja que persevere na oração, na união. Se você é um daqueles que foi arrancado das trevas para a maravilhosa luz, comece a querer ser igreja de Jesus. Comece a se preocupar com o seu próximo. Comece a abençoar quem lhe amaldiçoa, a orar por aquele que te persegue, a estar pronto para ser igreja de Jesus. Nesta noite eu convido você, se autoavalie. Deus não quer que eu avalie você. Deus quer que você se autoavalie e pense: o que eu estou fazendo para o reino de Deus? Eu tenho sido pedra de construção ou pedra de tropeço? A minha boca tem sido arauto do evangelho ou tem sido meio de maldição? As minhas ações têm atraído vidas para o reino ou tem sido motivo de escândalo? Eu te convido a ser cheio do poder do Espírito Santo, porque o mesmo torrencial de poder está sendo derramado sobre todos nós. Seja incendiado por este fogo e seja você um dos que vai trazer muitas vidas para o reino de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.